Fernando Alonso fala de Gabriel Bortoleto e suas perspectivas na Audi. Não confirma, mas também não nega. Helmut Marko promete Liam Lawson para 2025, mas ele não disse onde. Mercedes prepara-se para substituir Lewis Hamilton já no final de semana que vem, em Monza, por Andrea Kimi Antonelli. Mas calma, Verstappen manda avisar. Sua carreira já está mais perto do fim do que do começo. Fórmula 1 chega a Zandvoort para o final de semana do Grande Prêmio da Holanda ou Países Baixos. Recomeça a temporada para a parte final, 10 grandes prêmios restantes, muita coisa acontecendo. 4 vagas ainda formalmente em aberto, campeonato de construtores com a Red Bull em queda livre, campeonato de pilotos ainda administrado pelo Verstappen, mas até quando? Então, antes de tudo começar, porque amanhã já tem carro na pista, senta aí, vamos às notícias. Direto pro que todo mundo quer saber, porque não somos churrascaria ruim do YouTube. Aqui a picanha vai de cara e não depois de uma montanha de pão de alho, se bem que eu adoro pão de alho. Fernando Alonso abordou o tema Gabriel Bortoleto e suas perspectivas, comentadas inclusive fora do Brasil, de assumir um carro da Sauber futura Audi já no ano que vem. Não confirmou, também não negou, mas espera aí, um pouco de contexto para essa história toda. Alguns de vocês não tão ferrenhamente acompanhando a Fórmula 1 no dia a dia podem estar se perguntando o que tem o Alonso, espanhol já bicampeão estabelecido na Fórmula 1 há tanto tempo, a ver com a carreira de um piloto brasileiro que está na Fórmula 2, campeão atual da Fórmula 3, mas que está na sua primeira temporada e ainda não chegou na Fórmula 1. E que ainda por cima é jovem piloto da McLaren. Então, eu explico. Gabriel Bortoleto sim é atual campeão da Fórmula 3, sim faz sua primeira temporada na Fórmula 2, mas tem sua carreira administrada pela A14 Management, de Fernando Alonso e seu empresário. Admito que esqueci o nome do empresário, vou pôr na tela, também começa com A, o que explica o nome A14, tanto de Alonso como A do nome do rapaz aí. O nome de Bortoleto vem sendo comentado como um forte candidato para assumir a Audi, talvez não o mais forte, já que Bottas, piloto experiente com várias vitórias em grandes prêmios, participação em equipe grande, como no caso a Mercedes, e que corre por lá no momento, seja considerado um nome forte. Mas o fato é que um piloto experiente ele já tem por lá assinado para o ano que vem, Nico Hülkenberg. Esse o contexto geral. O Bortoleto vem fazendo um bom primeiro campeonato dele na Fórmula 2, teve algumas dificuldades com embreagem nas largadas, como ele amplamente comentou aí nas entrevistas que deu podcasts afora. Parece ter superado isso, adquiriu mais consistência nesse terço do meio do campeonato, é vice-líder, tem uma desvantagem para a ponta da tabela, liderada por Isaac Hadjar, jovem piloto da Red Bull, mas ainda é alcançável. Vencer um campeonato na primeira temporada na Fórmula 3, como ele venceu, e na Fórmula 2, é sempre garantia de chamar muita atenção. Não é garantia de entrar na Fórmula 1, mas os caras que vencem no primeiro ano recebem um tratamento diferente. Não é o fim do mundo não vencer, não é o fim do mundo vencer depois, mas é garantia de ser muito comentado para logo. Alonso respondeu a perguntas objetivas sobre o tema hoje, depois da pausa da Fórmula 1 em que muito falou-se de Bortoleto, e vou pegar aqui, admito, a tradução do querido estagiário da Fórmula 1 para adiantar o expediente. O Gabriel tem um talento extraordinário e está pronto para grandes desafios. E a Fórmula 1 é certamente o próximo passo para Gabriel. Está indo muito bem na Fórmula 2, mas é necessário ter o momento certo para chegar à Fórmula 1. Ele usou a expressão timing. Você não pode chegar à Fórmula 1 nem muito cedo, nem muito tarde. Você tem que chegar na hora certa e esse será o maior desafio que o Gabriel terá quando chegar à Fórmula 1. Nem confirmou, nem negou nada. O que a gente disse por aqui, e eu acho que fomos o primeiro canal do Brasil a dizer, é que o Alonso foi visto no final de semana de Spa-Francorchamps entrando no motorhome da Sauber, acompanhado de Aluni Bravi, que é o team representative da equipe, estava fazendo as vezes de chefe, e não sabemos, nem o tal do Aluni Bravi sabe a essa altura, como será seu trabalho por lá agora, se é que ele continua com a chegada de Mattia Binotto e em janeiro de Jonathan Whitley, vindo da Red Bull. Mas enfim, Aluni Bravi entrando no motorhome da Sauber pode significar sim alguma coisa, já que, como eu te dei o contexto no começo, o Alonso participa da administração de carreira do Bortoleto.
Sei também, informação de bastidores dada por fonte segura, que o pai do Bortoleto e o presidente de um banco importante que o patrocina estiveram lá no final de semana em Spa. Logo, somando isso às suas não negativas, porque ele nunca disse não estou conversando com a Audi, sempre só disse sou um piloto sob contrato com a McLaren. Somando as peças, a gente sabe, sim, há uma conversa. Mas na Fórmula 1, não nos iludamos, todo mundo conversa com todo mundo. Ah, mas você faz esse monte de ressalvas porque você tá em cima do muro, tá com medo de cravar e etc. Não, eu não tenho a informação. Quando tiver e ela for de fonte segura, afirmarei. Vai correr, não vai correr, vai esperar o ano que vem e etc. Mas a Fórmula 1 e seu meio é feito de sutilezas, então você tem que ir somando essas informações que nós temos disponível. O Alonso entrou no motorhome da Sauber, o pai do Bortoleto esteve lá acompanhado do presidente de um banco brasileiro importante, porque isso a gente sabe de fonte segura. Conversando estão, mas pode ter certeza que os empresários do Bottas também estão, assim como os do Zhou, mirando exatamente no mesmo carro. Falando no mercado de pilotos ainda, Helmut Marko confirmou, Lawson corre. Só não disse aonde, lembrando que a Red Bull tem 4 carros disponíveis e 5 pilotos empregados no momento. Verstappen, Pérez, Ricciardo, Tsunoda e Lawson. E o que ficou claro é que Marko disse, Lawson corre na nossa família, em um dos nossos carros, em 2025. Mas, como eu disse, não sabemos na Red Bull ou na Toro Rosso. Um ano atrás, exatamente, Lawson estreava no lugar de Daniel Ricciardo, que fraturou, não sei se é essa mão ou essa, não lembro mais, mas era o metatarso, no treino livre, ainda na sexta-feira. Um ano atrás eu tava fazendo os vídeos do final de semana lá de Riolo Terme, porque eu tava em Imola pro Minardi Day. Lembra? Ei, saudade. Mais tarde veio a segunda sessão que teria um incidente que tirou Daniel Ricciardo do final de semana e essa é a chamada do vídeo. Muita gente esperava que na segunda-feira após Spa-Francorchamps, Sérgio Pérez fosse confirmado fora já para esse final de ano, para essas últimas 10 corridas. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Então, tem muita gente dizendo que entrou dinheiro mexicano para resolver a questão, dizendo para a Red Bull, se vocês perderem o campeonato de construtores, a gente arca com a diferença, deixa o Pérez lá até o final do ano. Mas esse é o tipo de coisa que a Red Bull nunca virá a público confirmando. Então fica mais nesse tititi de bastidores. O raciocínio faz sentido? Faz sentido e no final do ano passado eu falei a mesma coisa sobre Lance Stroll. Papai Lawrence é um dos investidores que controlam a equipe e em algum momento seus sócios poderiam dizer, escuta, seu filho está prejudicando a equipe. Se a gente perder uma posição nos construtores e arrecadar menos por causa do seu filho, você vai ter que pôr do bolso. Então é mais ou menos a mesma coisa no caso com os patrocinadores mexicanos do Pérez. Tudo isso, como eu disse, especula-se no paddock. Ao que se sabe, o contrato de Lawson tem uma cláusula de saída parecido com aquele do Oscar Piastri da Alpine em 2022. Se até a data tal vocês não me derem uma vaga, eu saio fora. Isso pode estar amarrando a situação do Bortoleto, sabe por quê? Porque o Lawson, para não ficar na mão da Red Bull, pode ter assinado um contrato com a Sauber, que todo mundo especula foi atrás do Lawson. E foi isso então que fez Marko ter que agir e prometer uma vaga para Lawson, porque se até setembro ele não tivesse nada garantido com a Red Bull e estaria livre. Então o que deve haver aí é um pré-contrato do Lawson com a Sauber, dependente de haver alguma coisa entre ele e Red Bull ou não. Se ele for confirmado na Red Bull, esse contrato com a Sauber é rasgado e a Sauber resolve sua situação com Bottas, Zhou ou Bortoleto. Ah, mas ninguém tá falando do Lawson na Sauber. Pois é, mas procura nos lugares bons que você vai achar. Isso pode já ter sido resolvido nos bastidores e um dominó tem que cair para derrubar o outro. Por isso que eu sempre digo, vem ver as notícias aqui de quinta, sexta, sábado, domingo, porque eu não te vendo pão de alho como se fosse picanha. Marko disse, em setembro haverá uma decisão. Provavelmente já houve, mas eles vão comunicar no final. Mas ele não entrou em detalhes sobre qual das duas equipes Lawson correria, Red Bull ou Toro Rosso, porque a essa altura talvez ele nem saiba. A situação do Pérez é ruim, pode ser que ele seja posto para fora, Ricciardo poderia subir para Red Bull ou até o Lawson, porque vai que o Pérez piora repentinamente antes do final do ano, mesmo com a grana adicional dos patrocinadores mexicanos depois do Grande Prêmio do México, ele é mandado pastar, e a Red Bull tem a chance de pôr Ricciardo na Red Bull, traz o Lawson para ele com o Tsunoda
foda-se o Tsunoda tomar um cacete do Lawson, então já sabem, promovemos no ano que vem Lawson para a matriz e deixamos Ricardo mais um tempo na filial. Some-se a tudo isso mais uma pimentinha. Fernando Alonso, que empresaria Bortoleto, é empresariado por Flávio Briatore, que atualmente dá as cartas na Alpine. A Alpine essa que é patrocinada pelo mesmo banco que patrocina o Bortoleto. Então você entendeu como não dá para ficar fazendo afirmações vazias? Porque tem muita peça no tabuleiro e justamente porque tem muita peça no tabuleiro a gente tem que ficar atento a várias delas. Espero que você saia mais informado do que entrou nesse vídeo, mas enfim, tô fazendo o meu melhor. Ainda na esfera piloto novato 2024-2025, Antonelli assume o carro da Mercedes em Monza, calma, para o treino livre 1. Todas as equipes da Fórmula 1 têm que dar 2 saídas de treino livre para um jovem piloto. Todas elas. Por exemplo, na Haas e na Ferrari, Behrman está fazendo isso. Bortoleto, inclusive, não descarta fazer uma de McLaren até o final da temporada. Amanhã, na Sauber, por exemplo, vai para a pista até o Pourchaire. Antonelli já andou de carro de Fórmula 1, mas nunca participou de sessões oficiais em final de semana de Grande Prêmio. E na semana que vem, a Fórmula 1 corre em Monza e o rapaz é italiano. Muita gente especula, inclusive, que vários anúncios podem acontecer na semana que vem, o que pode fazer esse vídeo de quinta-feira ser caótico. Newey poderia finalmente ser confirmado na Aston Martin ou na Ferrari, Antonelli na Mercedes e mais todas essas equipes com vagas. Alpine, Toro Rosso, Sauber, como eu já comentei, a Mercedes. E como esse vídeo tá parecendo um restaurante mexicano ou de comida baiana de tanta pimenta, eu deixo mais uma peça aqui para você ir coçando a cabeça e pensando. Sabe quem completa 18 anos nesse domingo agora? O próprio Antonelli, o que significa que ele estaria apto já a assumir um carro de Fórmula 1 para a temporada. No lugar de quem você poderia estar perguntando-se? Então, Logan Sargent, né? Pode ser que Sargento Logan não termine a temporada, embora eu ache que seria sacanagem com seus patrocinadores americanos, já que temos 2 provas nos Estados Unidos nas próximas semanas, Austin e depois Las Vegas. Mas enfim, você viu como a pauta está carregada. Uma pausa aqui para falar da promoção desse mês, kit de Lego fornecido pela nossa parceira a Brick Hub, um McLaren MP44 de Ayrton Senna nesse kit comemorativo. Vou deixar o Instagram da Brick Hub aqui embaixo para você seguir e dar uma olhada nos Legos raros Technic, igual essa Ferrari, e outros kits especiais que eles têm por lá. São nossos parceiros, sempre que podem mandam um kit pra gente sortear. Beleza? Também temos nesse mês sorteio de 3 miniaturas da Fórmula Collection, que o correio conseguiu não entregar a tempo, mas que vem pro sorteio da semana que vem, referente ao mês de agosto. Todo mês por aqui a gente sorteia 3 miniaturas, 3 livros da editora Gulliver, por onde inclusive saiu o meu, que bonitinho, Splash and Go, Velozes Histórias do Automobilismo, para vocês. Então, se quiser autografado, avise lá no momento da compra que chega uma caixa aqui para mim e eu autografo todos e eles vão depois para vocês. Já estamos na 3ª reimpressão, seguimos vendendo igual pão quente, o que é um sucesso para um autor totalmente desconhecido como eu em seu primeiro livro. Spoiler, já estou conversando com a Gulliver sobre o 2º e sobre o 3º, estamos decidindo qual que vem antes. Porque esse aqui é um livro P, o 2º, ou a 3ª ideia que eu tive, é um livro M, e o 2º é um livro G, talvez GG. E aí eu já falei pro querido Jouber, nosso editor, vamos passar o 3º para antes do 2º, para eu ir me acostumando com essas obras maiores? Mas enfim, grandes projetos pela frente. Se você quiser então garantir o seu, o link para o site da Gulliver tá aqui embaixo, você cai direto na compra do livro. Ah, uma coisa, eu estava esquecendo, não sei se você reparou, tem uma nova ferramenta do YouTube chamada Hypar, aqui embaixo do lado da caixa de comentários. Puxa pro lado e você vai ver. Você pode gastar 3 hypadas por semana em vídeos de canais que você goste. Que canal que você gosta? Eu acho que você devia deixar o Hypar aqui. Tô pondo na tela até um tutorial, caso você não saiba onde fica. Isso ajuda, claro, a disseminar o conteúdo do canal internet afora, assim como, se já não fez, like. Nossos vídeos têm um nível de like muito acima de canais 10, 20 vezes maiores, o que significa, como eu sempre digo, que temos a melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil. Não só mais engajada, como mais interessada, pensativa, gosta de saber, xereta, quer saber curiosidades, etc. Beleza? Então já pedi coisa demais. Vamos continuar. Max Verstappen declarou que não ficará na Fórmula 1 por mais 200 grandes prêmios. Marco que ele atinge nesse final de semana. Domingo, depois da largada da corrida, ele será o 24º piloto na história
a ultrapassar os 200 grandes prêmios. E aqui uma pausa para comentar da diferença destas coisas. O primeiro piloto a superar 200 grandes prêmios foi Riccardo Patrese no Grande Prêmio de Silverstone, 1990. Patrese, que já corria em 78, era um novato, então, naquele fatídico acidente de Ronnie Peterson. Então observe como hoje em dia acumulam-se 200 grandes prêmios muito mais rapidamente. Se eu não me engano, o segundo a fazer 200 grandes prêmios foi Nelson Piquet no ano seguinte. Ele foi perguntado então se permaneceria por mais 200 grandes prêmios e disse prontamente: não. Já passamos da metade do caminho da minha carreira, com certeza tem sido uma viagem incrível, 200 grandes prêmios, nem parece que são tantos. Mas é claro que a gente soma muitas corridas hoje em dia por ano porque fazemos mais grandes prêmios. Amanhã já tem carro na pista, aqui a programação, e fique atento porque o quali nesse final de semana é 1 hora mais cedo. 7h30 da manhã, UTL1, 11 da manhã, UTL2, 6h30 da manhã, UTL3, 10 da matina, a classificação. E aí no domingo, o Grande Prêmio da Holanda, também às 10 e às 18 horas. Aqui, a nossa live para responder seus superchats, suas perguntas das risadas de sempre, e temos a estreia de um quadro novo durante a live, Conselhos do ADM. E você pode estar perguntando de onde ele tirou essa, e eu te digo, na live passada, alguém me perguntou alguma coisa sobre, pô, minha esposa odeia a Fórmula 1, o que eu faço? Eu li o superchat e respondi da melhor forma que eu pude. E aí comecei a receber 20, 30, 40, 100 mensagens tipo ADM e pedindo conselhos. Então acho que pode ser engraçado porque, enfim, não sou especialista em conselhos pra ninguém, não sei dar conselho nem pra mim. Mas se você quiser, manda seu superchat acima de R$50, a gente responde, por que não? Vai que sua pergunta existencial, conjugal, de carreira, etc., seja também a de outro e todo mundo, pelo menos, talvez, dê alguma risada domingo à noite, com as minhas respostas não tão embasadas, porque afinal de contas eu entendo de Fórmula 1. Na terça-feira, o episódio foi sobre a história dos pneus. Link aqui embaixo na descrição. Tá todo mundo elogiando, que bacana. O vídeo, inclusive, é patrocinado por uma grande fabricante de pneus, a Goodyear, o que evidentemente é chique demais. Na quarta-feira, vocês já sabem, a pequena grande história, contando como a cabeça quente de Juan Pablo Montoya, que largou a McLaren no meio do seu contrato em 2006 e voltou para a NASCAR para correr com Chip Ganassi, abriu uma porta inesperada para um piloto da GP2 ser trazido por Ron Dennis para correr em 2007 e o cara simplesmente virou um heptacampeão, Lewis Hamilton, tipo a apendicite do Carlos Sainz na Arábia Saudita, que acabou confirmando Berman depois. Além disso, por aqui, como você bem sabe, saem shorts e cortes e eu te convido a seguir nosso canal de cortes, o link está aqui embaixo na descrição, como também está na descrição o link para cada uma das nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, Instagram, Twitter e TikTok, onde tem conteúdo a toda hora. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Além de dar aquele hype, quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos ao longo deste final de semana. Tem sexta, tem sábado e tem live no domingo. Beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço.